Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia. No final, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Que Deus abençoe. Lucas 9, a missão dos 12. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas, dizendo-lhes: Não leveis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, até partirdes do lugar. Mas, onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacode o pó dos pés em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda a parte. A perplexidade de Herodes. O governante Herodes soube de tudo o que se passava e ele ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dos mortos, e outros afirmavam: Elias apareceu, e outros ainda diziam: Um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse: Mandei decapitar João. Então, quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que haviam feito. Levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo disso, as multidões o seguiram, e ele as recebeu. E falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Quando o dia começava a declinar, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados e campos próximos, hospedar-se e achar o que comer, pois estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Vós mesmo dai-lhes de comer. E eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então ele disse a seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de cerca de 50. E eles assim fizeram, mandando que todos se sentassem. E tomando os seus 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e os partiu. Depois entregou-os aos discípulos para que os servissem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. A confissão de Pedro. Jesus prevê sua paixão. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outro Elias e ainda outros, um dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Renúncia e recompensa. E Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. E em verdade eu vos digo: alguns dos que estão aqui, de modo algum, provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. E eles apareceram em glória e falavam da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono.
Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, mas sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouve. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram, e durante aqueles dias não contaram a ninguém nada do que viram. A cura de um menino endemoniado. E no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro dele. E um homem na multidão clamou: Mestre, eu peço-te que olhes com atenção para meu filho, meu único filho, pois um espírito o domina, fazendo gritar subitamente. Provoca-lhe convulsões até fazer espumar pela boca, e mesmo depois de o ferir, dificilmente o larga. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze-me aqui teu filho. Quando ele vinha chegando, o demônio derrubou e provocou-lhe uma convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos se maravilhavam com a majestade de Deus. E admirando-se todos com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestai muita atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam estas palavras. O sentido delas estava encoberto para que não o compreendesse e temiam perguntar-lhe a esse respeito. O maior entre os discípulos. Surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior, mas, percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Qualquer pessoa que recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, pois quem for o menor entre vós, esse será grande. Quem não é contra vós, é por vós. E João lhe disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: Não o proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Os samaritanos recusam-se a receber Jesus. Quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de si para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis que os espíritos sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. A autorrenúncia. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. E Jesus lhe respondeu: Deixa os mortos sepultarem os mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. E Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 10. A missão dos 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacolas, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre eles. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa.
Em qualquer cidade em que entrarde e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei: sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isto: o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo, elas teriam se arrependido, assentadas sobre a cinza com roupas de saco. Por isso, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, descerás até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Jesus exulta no Espírito. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultastes estas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quisestes. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. A parábola do bom samaritano. Então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-o ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. E então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Marta e Maria. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. A sua irmã, chamada Maria, sentando-se ao pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos juntos fazer uma oração. Senhor, eu amo verdadeiramente a Ti com todo o meu coração e alma. Expande o círculo de pessoas pelas quais oro e dá-me um coração sincero por aqueles que estão próximos a mim. Permite, Senhor, que a compaixão e a gentileza me deem sensibilidade em relação às necessidades dele. Senhor, ajuda-me a ser amiga dos que colocastes perto de mim. Que Deus abençoe. Amém.